Fala pessoal, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lenderson Macedo e trago conteúdos sobre Framer, desenvolvimento web, programação e outras coisas de tecnologia. E depois de muito tempo sem gravar nenhum vídeo, eu estou retomando as atividades e esse aqui é o vídeo de retomada. Hoje vou te ensinar uma das funcionalidades avançadas do Framer, que são os overrides. No Framer, além da parte no code, existe uma parte que você pode adicionar código em qualquer componente. E existe uma parte mais específica chamada overrides, onde você vai sobrescrever um comportamento de um componente. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que os overrides são tão importantes no Framer e como você pode trabalhar com eles. E aqui eu vou dividir esse vídeo em 3 exemplos. E o primeiro deles, mais básico, eu vou te mostrar como acionar um evento de clique no mouse quando você clica em qualquer componente. E ali a gente vai aprender como o Framer estrutura toda essa parte de overrides. No segundo exemplo, um pouco mais avançado, a gente já vai adicionar um pouco mais de funcionalidade. E no último exemplo, o mais top de todos, a gente vai adicionar uma funcionalidade muito top, que são os atalhos no Framer. Sempre que você tiver um link ou alguma coisa que tenha um evento de clique, você pode adicionar esse override feito por mim para acionar. Por exemplo, você quer que sempre que a pessoa aperte a letra P, esse link abra. Então, é só você adicionar esse override. Você vai adicionar um comportamento ao seu link. Então, sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. E já com o Framer aberto, eu vou fazer um simples botão aqui com vocês para te mostrar aonde o override se esconde aqui no Framer e como você pode adicionar ele nos seus componentes. Primeiro, bem simples, eu vou fazer aqui um botão bem simplesão mesmo. Escrever aqui button, tá? E uma coisa legal que você pode fazer é que já nesse frame aqui, colocar um layout, né? Para ele centralizar o botão aqui no meio, o button aqui no meio. Vou adicionar uma bordinha e aqui vou adicionar um shadowzinho realistic. Pronto. A gente fez o nosso botão aqui, vou diminuir um pouquinho ele. Sim. E pronto, já está aparecendo melhor um botão. Só para melhorar o contraste aqui, eu vou deixar bold e a cor do botão preto e o texto branco. Beleza? Assim tá melhor. Perfeito? Então vamos lá. Aonde o override se esconde? Aqui embaixo, depois de você rolar essa parte de opções toda, aqui embaixo, bem nessa área, existe uma parte chamada Code Overrides. A gente clica nesse maisinho aqui, ele vai abrir a opção para a gente selecionar um arquivo, né? Ao clicar em Select, ele vai mostrar que tem um arquivo de exemplo. Vou clicar no exemplo e logo abaixo ele vai aparecer 3 opções para eu selecionar que tipo de efeito eu quero colocar, né, no meu componente. No caso aqui, eu vou selecionar With Rotate. Assim que a gente der o preview, a gente já vê que o nosso botão rodou. Vou reiniciar aqui e esse não é um efeito que a gente tinha programado para o Framer fazer antes. Ele está fazendo justamente por causa do nosso override aqui. Então, a gente clica em Edit Code para investigar o que o Framer fez. A gente percebe aqui que tem alguns imports nesse documento. Ele usa uma função para criar um store, que isso aqui eu não vou abordar nesse vídeo. E logo aqui embaixo a gente vê a função que foi adicionada lá no override, with rotate. A gente vê aqui que isso aqui é uma high order component do React, né? Mas pulando esses detalhes de implementação, eu vou falar simplesmente sobre esse elemento aqui, sobre esse componente components, né? Ele vem dessa rock aqui, né? E ele tem 2 propriedades, uma animate e uma transition. E repare, ele faz uma animação aqui de rodar durante 2 segundos e ele roda exatamente 90 graus, tá? Excluindo os códigos abaixo e os códigos acima, excetuando essa parte aqui desse import, a gente pode agora começar a trabalhar um pouco mais no que seria esse código aqui, tá? Para você que não conhece nada de React
isso aqui pode ser um pouco mais avançado. Recomendo que aprenda um pouco de React, JavaScript, né? Para você entender plenamente o que eu vou falar aqui, tá? Mas para você que já conhece, então vai ficar tudo mais fácil. Quando a gente chama aqui o Code Overrides no nosso componente, esse stack aqui, ele além de ficar marcado com o símbolo de override, ele obtém as propriedades que são passadas para o meu components aqui nesse retorno. Então, por exemplo, vou fazer com vocês a nossa primeira atividade, que é mostrar o evento de clique ao clicar no componente, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui de rotate para clique. Aqui vai tirar a referência, ele fala que a referência está faltando e eu vou botar para clique. Perfeito? Vou salvar aqui, ele está salvando e vamos aguardar. A próxima etapa é eu ir no componente e adicionar o evento de clique. Para quem já sabe React, sabe que é muito simples. Basta somente eu adicionar um clique aqui e passar uma função de callback. Tá? Essa função ela recebe um evento, que aqui eu vou estar omitindo, porque a gente não vai usar. E para debugar, né, para mostrar esse evento, eu vou dar um console.log olá do override. Tá? Salvei aqui. Se a gente voltar aqui e clicar, a gente não vai ver que mudou muita coisa. Porém, se a gente investigar aqui nessa parte do console, a gente vê que sempre que a gente clica, deixa eu limpar aqui, sempre que a gente clica, aparece aqui o lado override. Então, esse foi o primeiro exemplo básico para te mostrar como você pode invocar, né, qualquer tipo de evento de um elemento via override, tá? O segundo exemplo, ele é um pouco mais avançado. Eu quero te mostrar como você pode, através de um evento de clique, modificar o comportamento de outro componente, tá? E isso é feito através dos overrides. Então, eu vou te mostrar aqui bem rapidamente. Para isso, eu vou vir aqui em Assets e vou criar um novo override. Eu vou botar aqui example 2. Exemplo 2. E preste atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Primeiro, antes de tudo, eu vou criar somente dois overrides. Um override que vai ficar no componente que vai ser clicado e no outro que vai ser afetado. Perfeito? Então vamos lá. Aqui dentro desse override, ele basicamente já veio com a estrutura que a gente vai precisar. Então eu não vou mexer muito nessa estrutura, eu só vou alterar os nomes. Aqui no if rotate, eu vou botar o if click, tá bom? E no outro, eu vou dar aqui o if random color component, tá? Vou salvar. E aqui que já começa a mudar algumas coisas, tá? Primeiro eu vou tirar isso daqui. E a gente aqui no if click, dentro desse callback aqui, dentro desse retorno aqui, eu vou trazer esse use historic exatamente dessa forma, perfeito? E além disso, ao invés de eu dar o onClick aqui, eu vou tirar ele daqui e passar para cima com a mesma função, perfeito? Então, o que eu estou fazendo aqui? Sempre que eu clicar, ele vai mudar o background para uma cor randômica, perfeito? Repare que aqui no meu segundo componente eu já não preciso mais do set, eu só vou usar o store, perfeito? Então vamos lá, eu vou salvar isso aqui e basicamente o nosso comportamento está feito, tá? Sempre que eu clicar nesse componente aqui, a cor vai mudar e nesse componente aqui que vai estar
com essa cor, ele vai ser alterado junto com o clique, né? Vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender. Aqui em cima do botão, eu vou criar um frame, tá? Vou deixar aqui boleadinho também. E nele eu vou adicionar o nosso override, que está no exemplo 2, e ele vai ser o if random color component. Ele é o componente que vai receber essa cor randômica. E o nosso botão vai ser o override with click, né? Só para deixar um pouco mais acessível, eu vou mudar o cursor do botão para essa setinha aqui, perfeito? Então, quando eu clicar aqui, ele vai ficar com a setinha. Repare no que vai acontecer agora. Ao clicar no botão, a cor muda. Isso. A cor está mudando. Ou seja, aqui no Frame eu consigo, através de interações em um componente, fazer alterações de outra. E eu só consigo fazer isso através dos overrides. Esse é um conhecimento super avançado no Frame, que você consegue fazer interações muito mais dinâmicas, porém necessita saber um pouco de React, né? Não dá para sair fazendo assim, você tem que sim conhecer um pouco de React, tá? E vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Esse exemplo é um pouco mais avançado, ele é bem mais complexo, então todo o código-fonte dele foi suprimido, né, para simplificar. Inclusive, eu vou estar liberando esse override de forma gratuita, tá? Ele deu bastante trabalho para fazer, então se você gostar dele, deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos ver como ele é aplicado. Ele é basicamente um atalho, tá? Você pode botar qualquer link, qualquer botão e, por exemplo, fala assim, sempre que eu quero que a pessoa aperte P, ele clica nesse botão. E serve para várias coisas. Eu posso fazer um menu interativo onde eu quero trocar de página a cada clique, né, de um número. Por exemplo, eu quero para a página 1, 2 eu quero para a página 2, assim vai. E tem vários outros tipos de aplicação. Por exemplo, você quer que apareça o modal ao apertar Ctrl K. Você consegue fazer isso também, tudo mais. Até mesmo a pesquisa, se você quiser que ao apertar Ctrl K apareça a aba de pesquisa, essa é uma forma de você fazer isso, tá? E para exemplificar, nada melhor do que fazer aqui com vocês, tá? E para isso eu desenvolvi todo o código, eu vou estar omitindo aqui toda a questão da criação do código, porém vou estar disponibilizando gratuito, como eu já falei, tá bom? Para isso, eu vou clicar aqui e vou dar um nome de example 3, tá? E vou colar o código que eu fiz aqui, tá? Então, aqui tá super pequeno, tá, pessoal? Porque eu encurto através dessa parte aqui, né? O Framer Place é um lugar que eu tô fazendo para vender componentes e templates, tá? Esse override vai ser um componente do Framer Place. O site ainda está sendo criado, mas em breve, né? A gente vai ter muita coisa lá. Já tem mais de 20 componentes prontos e eu só estou esperando um pouquinho para poder já lançar, tá? Mas se vocês quiserem também dar ideia de componentes para a gente criar e tudo mais, para mostrar o processo de um componente avançado no Framer do zero também, deixa a mensagem aí que a gente faz junto, tá? Esse aqui é um texto bem reduzido, é como o Framer Play. Então, pessoal, para exemplificar, eu vou fazer justamente o que eu acabei de falar. Eu vou criar aqui um componente de search e a gente vai apertar Command K ou Ctrl K para quem estiver no Windows para abrir um menu de opções ali para a pessoa pesquisar no seu site, perfeito? E como eu adiciono um componente de pesquisa? Bem fácil, vem aqui em Insert, chego aqui em Interactive e pesquiso esse search. Clico, arrasto e colo na tela. Bem tranquilo, tá? Aqui, se eu vir no Play e clicar, ele já vai abrir aqui para mim e vai vir aqui de forma bem simplesinha, tá? Agora, o que eu vou fazer? Repare o seguinte, ele tem um nome, certo? E é através do nome dele que a gente vai adicionar o atalho.
No nosso exemplo aqui, no caso, eu quero que seja Command mais K. Então, a gente adiciona assim. Perdão. A gente adiciona assim. Command entre parênteses ou Shift entre parênteses. Se eu quiser botar mais Shift aqui, eu coloco mais Shift mais K. A letra sempre em colchetes, tá? Então, vou botar Command K e pronto. Aí depois eu posso nomear aqui, por exemplo, Search. Se eu quiser também deixar Search. O que importa é a gente ter o atalho que a gente quer que o componente clique, tá? Depois feito isso, eu venho em Code Overwrite, Example 3 e escolho o Shortcut. Ao clicar no Preview, repare que meu mouse está bem longe, se eu apertar Ctrl K, ele vai aparecer ali o menu. Repare que se eu apertar ESC, ele sai. De novo, Ctrl K, ele abre o menu ali, tá? Lembrando, se você quiser botar Shift aqui, é bem fácil. É só você botar aqui mais Shift, tá? E o comando agora, ao invés de ser Ctrl K, é Ctrl Shift K, tá? Perfeito? E se a gente quiser, por exemplo, mudar aqui de Command K para Command P, né? Command Shift P, vou botar um Shift aqui, eu boto só o Shift entre parênteses mais P, né? Ficou meio grande o nome, mas é esse, ó, Command mais Shift mais P. Eu vou apertar aqui no meu teclado, Command Shift P, e ele vai abrir aqui o modo de pesquisa, tá? Isso aqui é uma forma bem legal de você fazer uma barra de pesquisa aí bem intuitiva, né? E só para complementar essa parte do design, você pode fazer assim, ó. Por exemplo, você bota um frame. Aqui eu vou arredondar as bordas aqui por 8, né? Vou subir com isso para cá. Vou deixar esse frame como um layout. Muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu não gosto de usar esse ícone, por isso eu vou deixar aqui o tamanho dele 0, tá? E vou colocar ele como absoluto, preenchendo todo esse espaço, perfeito? Depois disso, eu vou dar um bloco nele aqui para bloquear ele apertando Ctrl L. Então ele fica com esse cadeadinho aqui, tá? Ou então você vem aqui com o botão direito, vem Lock Ctrl L. Pronto. Para que eu boto um Ctrl L? Para eu nem de forma acidental clicar e arrastar ele, tá? Eu só quero clicar e arrastar o componente Py. Perfeito? Depois aqui eu posso botar um nome de barra de pesquisa. Vou mudar a cor de fundo. Vou botar aqui F1, F2, F9 para ficar esse cinzinho aqui. Vou botar uma bordinha. Posso botar um 5%, né, para dar uma bordinha aqui suave. Vou botar aqui a palavra pesquisar. Pesquisar. Tá? Como ele tá com o tipo de layout stack aqui, eu vou ter que colocar para distribuir do início e vou ter que botar um padding. Eu vou botar um padding global 16, tá? Ele não vai intervir muito porque está centralizado aqui. Se ele fosse um pouco menor ou tivesse com essa parte aqui de fit content, ele ia fazer o cálculo mais certinho. Mas por enquanto eu vou deixar assim. A letra eu vou mudar a cor aqui para preto. Vou deixar aqui regular. E agora, como eu quero botar assim, pesquisar 2 pontos, 3 pontinhos, quer dizer, e como se aqui fosse um placeholder, eu vou diminuir a opacidade aqui para 40%. Acho que pode mais ainda, uns 25, pode ser 25? 25 tá bom. E aqui do outro lado, eu vou botar assim, é como se fosse um íconezinho, né? Command, aqui dentro, poder habilitar o layout, fazer assim, deixar a cor um cinzinha também, assim, só que um pouco mais escuro, puxado para o azul. A cor da palavra aqui, eu vou diminuir aqui e botar para 12,
tá? A palavra eu vou botar semi-bold. Vou descer um pouco aqui. Vou aumentar, na verdade, essa opacidade aqui para uns 75. E aqui eu vou adicionar uma borda só embaixo de 1 pixel preto. Tá? Para ficar aparecendo um botãozinho aí. Perfeito. Fica aparecendo um botãozinho, eu vou adicionar 2. Vou botar um K aqui. Aí nesse aqui eu já posso diminuir um pouco a largura. Vou deixar assim. E aqui entre os dois eu vou dar vou botar um texto que é um maisinho assim, só para ilustrar, tá? Esses 3 aqui eu vou selecionar. Vou apertar aqui no segundo botão Add a Stack. Vou colocar aqui Shortcut. Vou tirar a altura vou tirar, na verdade, a largura de um FR, né? E botar Fit Content. Vou diminuir o gap aqui, botar uns 2, tá bom, 3. E agora eu só vou reordenar, passando isso para lá. Agora o problema é o seguinte, eu quero botar isso lá para o outro lado. Existe uma forma bem mais simples de eu fazer isso, que é eu vindo aqui em Distribute, no Layout, colocando Space Between. E é isso, pessoal. A gente pode deixar esse cinzinho aqui um pouco mais fraco? Pode deixar ele um pouco mais fraquinho para cá, assim, mas enfim, tá ótimo isso aqui como demonstração. Então a pessoa entra lá no seu site, vê uma barrinha lá, ela sabe que se ela apertar Command K, na verdade eu tenho que alterar aqui também. Botei Command Shift P, vou alterar, tirar aqui, botar um K aqui. Ela sabe agora, se ela entrar em Command K, ela vai abrir essa parte de menu aqui e assim a gente tem a funcionalidade completa, né? Também com clique, se eu clicar em qualquer área dessa aqui, também vai abrir. Só para efeito de conhecimento, ele só está abrindo porque justamente eu coloquei esse search aqui ocupando todo o espaço, tá? Então, como ele ocupa todo o espaço, toda essa área aqui vira clicável para abrir aquela barra de pesquisa, tudo bem? Então é por isso que a gente tem a barra de pesquisa abrindo em qualquer parte desse search aqui, tá? Então clica aqui e ela já aparece, perfeito? Novamente, eu vou deixar todo o código aqui desses shortcut num link abaixo para você acessar e pegar de forma totalmente gratuita. Pode usar em quantos projetos você quiser. Enfim, o código está aí. E se você quiser conhecer mais o Frame Place, você pode estar entrando em contato comigo no Instagram. Me segue lá também, fala comigo e a gente pode trocar um papo, evoluir aí. Talvez eu possa fazer um componente para você ou um override, dependendo das suas necessidades, beleza? Pode entrar em contato comigo. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. E se tu gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para dar uma força, para a gente estar sempre trazendo mais vídeos, né? E dando aquela motivada que a gente sempre precisa para continuar trabalhando e populando esse YouTube aqui com mais vídeos e conhecimento. Perfeito? Nos vemos na próxima. Valeu!